Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Nós, neste momento, estamos aqui na nossa sala. Nós vamos estudar a nossa lição. Hoje vamos falar sobre a missão de Abraão. Nós temos o capítulo 19, verso de 1 a 29, que conta a história, ali das duas cidades, Sodoma e Gomorra, quando foi visitada pelos anjos que foram ali para trazer ali a destruição, a sentença, do juiz de Deus sobre aquelas duas cidades e a salvação de Ló. Então, seja bem-vindo à nossa sala, nesta quarta-feira, nesta manhã. Nós vamos agora pedir a bênção de Deus para que nós possamos, pelo Espírito de Deus, sermos iluminados para o estudo que nós vamos ter. Vamos orar. Querido, bondoso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, damos-te graças por esta bendita oportunidade, esse momento maravilhoso que nós temos, onde nós vamos conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais da Tua Palavra, e nós o pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós, querido Pai, limpando o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós neste dia. Abençoe a cada um, Senhor Deus, que está aqui no estudo dessa lição. Abençoe os seus familiares. Abençoe de uma forma especial a sua vida, Pai querido, individual. Abençoe o trabalho de cada um neste dia, e os filhos de cada um, Senhor Deus, e que o Senhor possam proteger e guardar cada um dos teus filhos debaixo das tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, a nossa lição de hoje, falando sobre a missão de Abraão, a lição vem contando para nós, queridos, como foi aquele encontro dos dois anjos que foram à cidade de Sodoma e Gomorra e foi até a casa de Ló. Eles tinham uma missão especial. A missão daqueles anjos era, primeiro, salvar os que estavam ali naquela cidade que tinha o temor de Deus e destruir por total aquelas duas cidades ímpias, ok? Queridos, só para nós podermos refletir um pouco também no mundo que nós estamos vivendo hoje, tá? A exemplo dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo e enxofre, que veio dos céus, enviada por Deus, representa exatamente como será também o mundo que nós estamos vivendo. O apóstolo Pedro diz que o mundo que hoje existe, ele também será destruído, tá? Ele será queimado com fogo e enxofre. Muito bem, a história que conta para nós, e a lição de hoje também diz, queridos, que depois da intercessão de Abraão, nós vimos aí nas lições anteriores que ele intercedeu, suplicando para que se fosse encontrado ali quantas pessoas justos, É claro que nessa interpretação de justiça, queridos, não é uma justiça nossa, tá? Na verdade, nós não temos justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça, por melhor que seja, é como um trapo de imundícia. Agora, se alguém que teme a Deus e que anda nos caminhos do Senhor, a sua justiça ainda é como um trapo de imundícia, imagina os ímpios. Aqueles que não tá nem aí, aqueles que não têm um vínculo com Deus, aqueles que, aborrece de tudo aquilo que é da vontade de Deus, tá? Como é então? Imagine só. Então, queridos, quando Abraão intercede suplicando que se Deus encontrasse ali naquela cidade 50, 40, 30, 20, 10 justos, não seriam destruídos. Então, nesse contexto, queridos, não é a nossa justiça,
mas a justiça de Cristo que é imputada sobre nós. Isso se chama de graça, tá? Então, Cristo Jesus que nos salva pelos méritos dele, não nós, ok? Também, queridos, aqui nós temos uma assimilação, né, entre Ló e Abraão. Abraão, ele estava ali à beira do caminho, né, ali abaixo de uma frondosa árvore. Quando ele viu aqueles três visitantes, aqueles 3 andarinhos que estavam andando, ele imaginou que eles estavam, cansado por seguir viagem ali. Ele imaginava que eles iam passar pela sua casa e seguir viagem, né? E como Abraão, ele tinha esse espírito, tá, de amor, ele tinha esse espírito de compaixão, ele tinha, esse espírito maravilhoso de enxergar nas pessoas, tá, como seu irmão. Então, é claro que Abraão, ele disse, olha, eu não gostaria que você seguisse viagem, já está ficando tarde, entra na minha casa, né, lava os pés, vou preparar uma janta, né, e então vocês permanecem aqui, amanhã pela manhã vocês continuam a viagem. Não sabendo Abraão que ele estava na presença do Criador, o próprio Jesus, tá? E 2 anjos estavam ali acompanhando o Senhor Jesus. Então, queridos, esses mesmos anjos seguiram no dia seguinte para a casa de Ló, tá? Os 2 anjos. E Ló, ali também eles são recepcionados, tá? Eles chegam ali ao final, né, do dia, já pela começo da noite. E Ló, a Bíblia diz que ele estava ali, à beira do portão, ou seja, sentado ali ao portão da cidade, né? Isso significa que Ló, certamente ele ali naquela cidade, ele era, alguém assim importante para aquela cidade, né? Porque quando alguém sentava ali à beira do portão, geralmente era juiz, tá? Ou mesmo era alguém assim com ministro, né? Alguém importante que estava por ali. Era assim que Ló era considerado. Por isso ele estava ali à beira do portão, sentado ao portão. Ló, não diferente de Abraão, também convida, né, aqueles 2 moços que até então ele não sabia que eram os anjos, para entrar na sua casa, para passar ali aquela noite na casa, né, de Ló. Porém, eles não quiseram entrar, mas Ló insistiu. E com a sua insistência, eles entraram. Ló preparou também ali um alimento, uma janta, tá? Aparentemente, para Ló, ele imaginava que seria, pessoas com alguma missão naquela cidade. E então Ló o convida para sua casa, tá? Só que em um dado momento, queridos, quando a noite avança, antes em que a cidade dormisse, né? Chegou ali um grupo de pessoas, desde adolescentes, jovens, pessoas idosas, na casa de Ló, tentando arrombar a porta. E quando Ló ele abre a porta, aquelas pessoas disseram assim: aonde que estão aqueles que entraram na sua casa? Aqueles 2 homens. Traga para fora que nós queremos conhecê-los. Queridos, por aqui já dá para nós imaginarmos como era a impiedade daquelas 2 cidades. Tá? Nós não sabemos quantos habitantes, né,
residia naquelas cidades, mas não era poucos, eram milhares. E a Bíblia mostra para nós, queridos, que apenas 4 pessoas saíram da cidade. Ló, as 2 filhas e a esposa. Mas apenas 3 foram salvos. Ló e as 2 filhas. Logo, queridos, aqui nós temos aqui algumas lições importantes para nós, tá? Que nós precisamos aplicar em nossa vida, tá? A primeira lição, queridos, é que nós, assim como Abraão, também intercedemos, também oramos pelos nossos entes queridos, tá? Eu oro, você ora, todos nós não queremos perder ninguém, queremos vê-los no reino dos céus. Mas a outra lição importante aqui que nós precisamos aprender, queridos, é que mesmo que nós intercedemos, mesmo que nós oramos, suplicamos por elas, mas nós não podemos forçá-los a ser salvas. Ok? Deus também não pode e nem faz. Infelizmente, né, muitos daqueles que nós gostaríamos de ver salvos, nós intercedemos por elas e muitas vezes nós o falamos do Evangelho, pregamos, ensinamos, insistimos, mas ainda assim elas insistem, né, pelo seu livre arbítrio permanecer na vida pecaminosa, né, longe de Deus, longe de Cristo. E se elas se perderem, foi por livre e espontânea vontade, em conformidade com a escolha que ela fez. Ok? Muito bem. Ao amanhecer o dia, né, o texto conta, queridos, que aqueles homens, eles empurrou Ló para dentro de casa e eles entraram junto com ele e eles, arrombou ali a porta, mas os anjos que estavam ali feriram com cegueira, de tal maneira que eles teve dificuldade para retornar, para sair da casa de Ló. E no dia seguinte, queridos irmãos, ainda era escuro quando os anjos imediatamente segura na mão de Ló e das suas 2 filhas da esposa e sai levando às pressas da cidade, tá? Para um local seguro, porque a cidade seria incendiada, seria, queimada com fogo e enxofre. Os juízes de Deus seriam derramados sobre aquelas cidades, aquelas 2 cidades ímpias. Por mais que elas ouviram falar de Deus, por mais que eles conheceram a salvação em Deus, mas continuaram nos seus pecados. Ok? E chega um momento em que Deus vai acertar contas, assim como Ele vai acertar contas com este mundo. Tá? E aqui, queridos, aonde nós vamos estar neste momento quando Deus acertar contas, a conta com este mundo? Aonde nós vamos estar? Em um local seguro, nos braços de Cristo, prontos para subirmos para o céu? Ou vamos estar dentro da cidade para sermos, para enfrentarmos também os juízes de Deus, a execução dos juízes de Deus? Isso é importante você pensar e eu também, ok? Os anjos levaram Ló para fora da cidade, para um local seguro. Queridos, a esposa de Ló, ela insistiu, em permanecer na cidade. Ela saiu, mas contra a sua vontade, porque os seus olhos não estavam voltados para a salvação, mas sim para tudo aquilo que ela havia conquistado naquelas cidades.
Sabe, queridos, enquanto nós estivemos aqui nessa terra, nós precisamos lutarmos, trabalharmos, nós precisamos, sabe, educar os filhos, nós precisamos, sabe, ter um plano, né, de aposentadoria, enfim, nós precisamos trabalharmos o quanto pudermos aqui. Mas não esqueça, aqui não é o seu lugar, como a cidade de Sodoma e Gomorra não era o lugar para Ló. Aqui não é a nossa morada. Os nossos olhos, sabe, queridos, têm que estar fixos no céu, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. Nós precisamos, enquanto estivermos aqui, cuidarmos como cidadãos. Mas lembre de uma coisa, nunca se esqueça que a sua pátria não é aqui. No momento em que Jesus estiver voltando, queridos, não podemos estar como a mulher de Ló, sabe, com o coração voltado para as coisas deste mundo, porque tudo aqui não vai ficar nada que não vai ser destruído, diz o apóstolo São Pedro. Tá? Então, meus amados, esta é a lição que nós tivemos hoje, estudamos, uma lição muito importante que apela para que nós possamos nos preparar para o grande evento também, que é a segunda vinda de Jesus, quanto essa terra será totalmente destruída e nós não podemos, junto com ela, ser destruído como os sodomitas. Ok? Tenha um ótimo, abençoado dia, fique com Deus. O meu abraço a todos vocês. E, por favor, compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Se você estiver gostando, né, dá aí o seu joinha, né, diz que você está gostando. Ok, tudo bem? E até amanhã, se Deus quiser, estaremos para o estudo de mais uma lição. Até logo.